tarde! Está começando o Nutrição em Ação, ao vivo para vocês que estão na unidade de saúde da capital paulista. Hoje é quarta-feira, dia 7 de outubro. Nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde. Bom, antes de começar, eu gostaria de falar com você. Se você está só me vendo, mas não consegue me ouvir, vá até o gerente ou responsável da unidade e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão, porque só assim você poderá participar do nosso programa e escutar as informações que a gente trouxe para você. Então vá até o gerente ou responsável da unidade e peça para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Bom, antes de começar também a falar do nosso tema de hoje, que é sobre alimentação infantil, eu gostaria que vocês participassem também. Mande a sua pergunta para o nosso e-mail tvdasaude@gmail.com, tvdasaude@gmail.com. Ou também vocês podem ligar no número 9090 3129 9092. Está aparecendo na tela para vocês. 3129 9092. Participe e mande a sua pergunta para a gente. Bom, como eu já disse, o tema do programa de hoje é alimentação infantil. Em comemoração ao Dia das Crianças, nós estamos fazendo esse programa, que é na próxima segunda-feira, dia 12 de outubro. E também no dia 11/10, que é no domingo, é comemorado o Dia Nacional da Prevenção da Obesidade Infantil. E aqui do meu lado já está a nutricionista Rita. Tudo bem, Rita? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada eu. Rita, para começar, você quer falar um pouquinho da obesidade infantil? Podemos falar. Então, dia 11, né, foi a ABESO, que é a Associação Brasileira da Obesidade, instituiu essa data para o combate à obesidade infantil. Isso porque os últimos dados da Pesquisa Nacional de Saúde foram bastante alarmantes. Hoje a gente já tem uma grande população de crianças menores de 2 anos com sobrepeso e com obesidade. E também que já consomem refrigerantes, crianças menores que 2 anos. Acho que isso é muito importante da gente frisar, que a gente está introduzindo na alimentação infantil alimentos que são inadequados a essa faixa etária. Já são inadequados até a faixa adulta e acaba criando hábitos alimentares inadequados para essas crianças. E esse grande número de crianças, mesmo de 5, 10 anos, pré-adolescentes, que já entram na faixa de sobrepeso e obesidade, eles são fortes candidatos a se tornarem também adultos obesos e adquirirem doenças muito precoces do que antigamente a gente via mais nos adultos, como a pressão alta, colesterol alto, doenças cardiovasculares. Hoje a gente tem criança que tem problema de colesterol e de pressão alta com 5 anos de idade. Então isso é muito preocupante. Além de ser preocupante, isso limita a criança de ter uma infância mais saudável, na questão de, às vezes a criança é tão gorda, assim, ela não consegue brincar, ela não consegue subir num escorregador, ela não consegue pular corda, ela cresce uma criança que depois pode até ficar com vergonha do próprio corpo, não querer participar das aulas de educação física na escola, isso a gente sabe. Então, a obesidade e o excesso de peso, ele está ligado com outros fatores sociais e culturais. Então, ele acaba sendo trágico. Eu diria que é uma questão que toda a sociedade deveria se mobilizar para a gente enfrentar o que vem acontecendo com as crianças e adolescentes. Então, a questão das doenças precoces é bastante preocupante e acho que chegou o momento da gente arregaçar a manga e correr atrás para ver o que a gente pode reverter nesses dados tão drásticos que a gente tem visto nas últimas pesquisas. Com certeza, Rita. E outra coisa também, a alimentação ela começa em casa, pelos pais, né?
Então, isso é muito importante a gente frisar, que as crianças elas não comem aquilo que elas querem, é aquilo que os pais impõem para elas, né? Exatamente. Nenhuma criança vai ficar com vontade de tomar refrigerante porque o pai ou o irmão mais velho toma, porque ela não conhece o gosto, né? E se a gente não oferecer, ela não vai ficar com vontade, não vai ter problema nenhum. Então, assim como a família influencia na alimentação infantil, a gente sabe que a criança também pode modificar os hábitos alimentares de uma família. Então, esse apelo da gente estar fazendo ações de promoção de alimentação saudável e adequada na infância é porque essas crianças também podem trazer para casa essa informação e poder modificar os hábitos da família. Isso é importante. Então, tanto a criança como a família tem que estar bem interagindo nesse processo. E é um processo que a gente sabe que é demorado, mas ele vai ter sucesso com certeza. É verdade. Bom, Rita, para a gente começar aqui nossas perguntas, né? Por que o aleitamento materno é tão importante? Então, boa pergunta, Roberta. O aleitamento materno é o primeiro alimento que o ser humano recebe. Então, esse primeiro contato com a alimentação é a mais importante que tem, é a fase mais importante da vida de uma pessoa. Quando você dá o peito para o seu filho, você está oferecendo o melhor alimento que existe naquele momento. E ele é o melhor alimento durante 6 meses. Então, durante esses 6 primeiros anos de vida, só o leite materno ele dá conta de sustentar toda a questão de crescimento da criança. Nesse período de vida, de início de vida, a gente tem um sistema digestório ainda que não é totalmente formado, então ele não está preparado para digerir outros alimentos que não seja o próprio leite da mãe. Então é muito importante o aleitamento materno até os 6 meses de vida. Rita, chegou uma pergunta aqui da UBS Gráficos, né, da cidade de Tiradentes, da Damares Rodrigues. Ela pergunta assim: estou amamentando, mas gostaria de saber o que começar a oferecer para minha bebê daqui uns meses. Posso dar suco de frutas? Como é o nome dela? Damares Rodrigues. Damares, então, eu acho que você vai ter essa orientação na unidade básica que você está passando com o seu filho. Mas só para adiantar, como eu tinha falado antes, até os 6 primeiros meses é leite materno exclusivo. Não se dá água, não precisa dar água, chá, nada, nada, nada. Após os 6 primeiros meses, a gente começa a introduzir os outros alimentos, porque daí a criança vai ter um pool de crescimento maior e ela precisa de outras fontes de nutrientes, né? As vitaminas, os sais minerais, o próprio ferro. E, então a criança pode sim tomar suco de fruta. A gente dá preferência para que a criança introduza a fruta mesmo. Como líquido, a gente sugere a água. A água é o melhor líquido para hidratar. Então, o suco a gente dá eventualmente, quando a criança vai numa festa, assim, mas é melhor a fruta natural mesmo, né? Além da papinha de legumes e verduras, como a pergunta é da fruta, você dá preferência para a fruta, porque o suco, além da gente tem que dar puro, tem que fazer na hora, e aí a gente acaba dando uma quantidade maior e a criança acaba consumindo além do que ela necessita. E a fruta, a criança também vai vendo a textura da fruta, ela vai aprendendo a mastigar o alimento, vai fortalecendo toda a gengiva. Então é importante. E qualquer tipo de fruta, de acordo com a sua cultura e o local onde você mora, né? Sim. E também você falou da questão da água, né, Rita? Eu já vi muitas mães darem água para o bebê. Ah, meu bebê está com sede e tem menos de 6 meses, então não pode dar água. Se ele mama no peito, ele não precisa de água. O próprio leite materno, ele faz esse papel de hidratar e a criança não fica com sede. Se ele toma fórmula infantil,
aqui acrescenta açúcar ou alguma outra farinha, aí tem que dar água sim. Entendi. Rita, chegou mais uma pergunta aqui. Vem lá da UBS Recanto Campo Belo, de Parelheiros. É da Rosimeire Fernandes. Ela diz assim: é melhor as crianças comer fruta sem casca? Então, depende da fruta, você pode dar com casca e depende também de que idade tem essa criança. Se ela é um bebezinho que não tem nenhum dente, assim, você vai pegar, vai dar uma maçã com casca, precisa ter muito cuidado, porque ela pode engasgar. Então, a gente tem que ter cuidado básicos com isso, né? O início é dar a fruta raspadinha, conforme ela vai evoluindo, a sua idade vai aumentando, vai cortando em pedacinhos. Se é banana, você dá amassada. Logo depois você já pode dar a própria banana na mão da criança, ela consegue. Se é tangerina, mexerica, você tira o caroço, tira aquela pelinha, pode dar os gominhos. A casca é importante porque ela é rica em fibras. Tem a pectina, que também é importante para a questão do intestino, mas a gente não pode esquecer que crianças muito pequenas ainda não devem comer a casca. Importante. E você que está nos assistindo, quer participar, mandar a sua pergunta, liga para a gente no telefone 9090 3129 9092. Nós vamos ficar muito felizes de receber a sua pergunta, a sua dúvida, para a Rita, que está aqui do meu lado, responder. E você também pode mandar no e-mail da tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Manda a sua pergunta aqui pra gente que nós estamos esperando. Bom, Rita, e a próxima pergunta aqui é: qual é a melhor bebida para eu dar pro meu filho? Então, a melhor bebida é a água mesmo, para hidratar. Mesmo se ele vai numa festa de criança, se ele é uma criança que está totalmente orientado e se alimenta saudavelmente, a mãe pode levar água numa garrafinha e dar para ele a água, evita de tomar refrigerante. Agora, o suco natural também pode ser tomado. Natural, sem açúcar, sem adição de outra coisa, também pode ser dado para a criança, mas que não seja um hábito, porque daí ele para de comer fruta e toma um suco. Então, e é importante ele comer a fruta assim, sem ela ser processada. Rita, e uma outra pergunta: a gente sabe que quando as crianças começam a ir para a escola, né, eles levam a lancheira, né? O que as mães devem colocar dentro da lancheira? Pois é, a lancheira é um problema sério. Porque às vezes a mãe, assim, na melhor das boas intenções e querendo assim, fazer a lancheira mais saudável, ela acaba errando. Então ela acaba pondo um suco de caixinha, uma bolachinha, né? Então aí que está o erro. Ou então um achocolatado de caixinha. Então tentar evitar esses alimentos, porque eles são ricos em açúcar. Praticamente os sucos de caixinha, eles têm mais açúcar do que qualquer outra coisa. Açúcar e água, e muito pouco fruta. Então a lancheira, você pode mandar, pode mandar um sanduíche de pão integral, por exemplo, pode mandar um sanduíche de pão integral com uma fatia de queijo branco, ou pode mandar até só a fatia de queijo branco e uma fruta. Então, sempre a fruta inteira, né? O suco de fruta a gente pode mandar, mas não é bom, porque o suco de fruta ele tem que ser consumido até no máximo 15 minutos, principalmente a laranja, o limão, as frutas cítricas, que em contato com o ambiente, eles perdem uma grande parte da vitamina, que é o mais importante que tem no suco. Então, evitar assim, mandar balas, doce, bolacha recheada, chocolate. Então, mandar uma fruta, um pedaço de queijo dentro de pão integral é melhor do que o pão branco, né? Eu acho que é o suficiente para sustentar uma criança de uma forma mais adequada.
Com certeza. E chegou uma outra pergunta da UBS Vila Heloísa, que fica na Vila Prudente. É da Maria Lúcia. Ela pergunta: como preparar uma lancheira saudável que a criança não se sinta muito diferente dos colegas? Você acabou de explicar mais ou menos, né? Eu não acho que não precisa se preocupar, é Heloísa, né? Isso. Maria Lúcia. Maria Lúcia, acho que você não precisa se preocupar muito com os coleguinhas. Eu acho que a gente precisa de usar de um pouco de imaginação para trabalhar essa questão com a criança. Quando ela é bem educada nessa questão, e ela vai se firmar, porque se a gente for pensar, tem a lancheira e tem outras coisas que eles também vão querer fazer igual ao amiguinho, que são coisas que às vezes a gente não quer que sejam feitas, né? Alguns outros hábitos, vamos supor. Mas eu acho que você pode conversar com seu filho e falar para ele que ele pode trocar de vez em quando o lanche dele com o amiguinho, até dar a oportunidade do amiguinho também experimentar um lanche saudável. Acho que a gente tem que pensar nessa questão. Eu não sei como é que é a lancheira dos amiguinhos, mas se tiver muito doce, explicar para o seu filho que isso pode engordar, que pode estragar, dar cárie nos dentes, e explicando para ele, as crianças elas conseguem se comunicar melhor do que nós adultos, né? E tentar fazer essa troca de lanche, acho que é uma boa saída. Colocar uma fruta a mais para ele oferecer para o amiguinho e o amiguinho ter a oportunidade de comer e assim variar bem as frutas, né? Bastante variedade de fruta, porque tem criança que gosta mais de uma fruta e de outra e aí dá essa oportunidade. O que você fala é muito interessante, porque às vezes o amiguinho não tem o hábito, de repente gostou da fruta, de repente uma maçã, chega em casa e fala: mãe, olha que meu amiguinho me deu uma maçã, amanhã eu quero levar uma maçã. Acaba incentivando, Isso, né? O próprio amiguinho acaba incentivando. As crianças elas se entendem bem com isso, né? Então, se a criança for bem educada e firme na sua ação, não vai ter problema nenhum. Maria Lúcia, vai firme que vai dar certo. Vai firme. Bom, uma outra pergunta, Rita, da UBS Parque Anhanguera, lá de Perus, né? É da Stephanie Souza. Ela pergunta: meu filho adora bisnaguinhas. Faz muito mal para a saúde? Olha, Stephanie, não é que a bisnaguinha faz muito mal para a saúde, não. Ela é uma fonte de carboidrato e a gente precisa dessa fonte, principalmente criança que tem um desgaste energético grande, se ela tiver, né? E tem criança que fica sentada em frente do computador, ou do videogame, ou da televisão. Não é uma fonte ruim, não. E hoje em dia a gente tem bisnaguinha integral. Então, se você puder comprar bisnaguinha integral, é igual substituir o pão branco pelo pão integral, que é rico em fibras. Mas não tem problema nenhum, a não ser que ela não coma um pacote de bisnaguinha ou meio pacote, né? Então, colocar uma quantidade que seja mais ou menos aceitável. Só para você ter uma ideia, 3 bisnaguinhas equivale mais ou menos a um pão francês. Então, quando você dá 6 bisnaguinhas para o seu filho, você tem uma ideia que ele está comendo 2 pães franceses. Mesma coisa que a bolacha salgada, por exemplo. 4 bolachas creme cracker de água e sal, ela é igual a um pão francês. E às vezes a gente não tem essa noção e acaba a criança comendo meio pacote de bolacha, mesmo que seja de água e sal, né, que é a mais, assim, que não tem tanta gordura e tal. Ela está comendo muita quantidade. Então, acho que o perigo também fica na quantidade. É verdade, Rita. E você, eu quero lembrar que você pode participar do nosso programa enviando a sua pergunta, a sua dúvida sobre o tema de hoje, que é a alimentação infantil, né? A alimentação saudável das crianças. Você pode ligar no 9090 3129 9092. 9090 3129 9092. Ou pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, que é tvdasaude@gmail.com. tvdasaude@gmail.com. Rita, para a gente continuar, tem aqui as crianças adoram doces, né? A gente sabe que criança adora doce, refrigerante.
quando que a gente deve inserir? Porque eles merecem também, né? Tem um momento aí, sei lá, de repente um chocolate ou não pode de jeito nenhum. Não. Não existe essa colocação não pode de jeito nenhum. A gente tem que ter bom senso também, né? As crianças, elas frequentam as festinhas desde pequenas, né? O que a gente não pode, quando você fala as crianças gostam de doce, chocolate, elas gostam porque alguém deu para elas, né? Se a gente, nos primeiros 2 anos de vida, evitar de dar doces, balas, refrigerantes, chocolate, todas essas guloseimas nos 2 primeiros anos de vida, ela cria uma identidade nutricional que é muito importante para o resto da vida dela. Mesmo que após essa idade ela venha a consumir esses alimentos ou esses produtos. Então ela já tem uma base formada em relação a isso. E a gente tem que oferecer isso em ocasiões especiais. Então, uma festa infantil onde tem brigadeiro, bolo de chocolate, bala, chiclete, pirulito, a criança tem que saber que aquela é uma ocasião especial, então ela está comendo aquilo porque ela está comendo numa ocasião especial. Nunca a gente dá para a criança bala, doces e guloseimas porque ela fez alguma coisa bacana e legal, né? A gente está trocando com ela coisas. Então, em vez de, que bom, você comeu tudo, então você vai ganhar agora um chocolate. Jamais. Então, a premiação não precisa ser de doces. A premiação pode ser outra forma. Olha, já que você comeu tudo, então hoje nós vamos dar um passeio de bicicleta juntos na rua. Ou hoje nós vamos jogar um jogo que a criança gosta. Então, o adulto, ele induz muito a criança a criar essa imagem de que o doce é prêmio. Tudo bem, não vou dizer que o doce não é gostoso, né? Tudo que é doce realmente é gostoso. Mas se você nunca deu, e se você começa a introduzir em ocasiões especiais mais tarde, ele não cria esse hábito. Então, para ele está tudo bem, não deixa de ser ruim não comer muito chocolate, não tomar refrigerante todos os dias. É o mesmo processo do que da bebida, né? Se você beber socialmente nos fins de semana, não tem problema. Mas se você beber todo dia, você é considerado um alcoólatra, né? Então, o cuidado que eu vejo é sobre isso mesmo. Pode ser dado deve ser dado desta forma, né? Então, acho que isso é bastante importante e ajuda a construir esse hábito alimentar saudável que vai ter um ganho lá para frente muito grande, com certeza. É verdade. E o que você falou, Rita, eu vejo muito. Você fez a lição, vai ganhar um chocolate, vai ganhar uma bala. Isso acontece. Isso né? acontece. Muito. Pode ser um abraço da mamãe, um beijo do papai. Exatamente, que é muito mais Acho gostoso, que além né? da gente cativar essa cultura, assim, na família, é muito legal. Existe, assim, já passei por isso também, porque eu sou mãe. Às vezes a mãe trabalha fora o dia inteiro e tal, e ela quer dar alguma coisa para o filho, um agrado pela essa ausência dela. E sempre acaba sendo doce. Então, a gente tem que mudar um pouco esse paradigma aí de premiar com caixa de bombom. Vai visitar o cara no hospital, leva uma caixa de bombom. Às vezes a pessoa nem pode comer a caixa de bombom. É verdade. Então, a gente tem que mudar. Leva uma revista, um livro, alguma coisa diferente. Com certeza. Rita, mais uma pergunta é da Silvana Batista. Ela está lá na Rede Hora Certa da Lapa nos assistindo. Ela perguntou assim: sempre falam que nós precisamos fazer refeições a cada 3 horas. Para a criança, é isso também? Olha, hoje a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira que mudou um pouco essa visão do porcionamento, da frequência que a gente deve fazer as refeições. Eu ainda tenho
hoje eles preconizam que a gente não deve perder as 3 principais refeições, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas também a gente tem que enfatizar que entre essas refeições a gente pode fazer pequenas refeições que não sejam guloseimas. Então, e essas pequenas refeições podem ser fruta, né? Então, é importante para a criança porque ela já vem num ritmo, normalmente, dela, desde o aleitamento, desde a amamentação, de estar tendo essa frequência. E espaçar muito o horário de uma refeição para outra, quando é muito extenso e não é oferecido nada, quando ele vai comer, ele come uma quantidade muito grande. Então, isso também não é prejudicial. Eu sou adepta de que devemos comer de 3 em 3 horas, mais ou menos, mas cada pessoa também tem um ritmo, né? Sim. E eu acho que é importante. Você mantém o seu corpo, o metabolismo funcionando, então isso também ajuda a prevenir a obesidade. Com certeza. E ó, o pessoal está participando bastante aqui, Rita, do nosso programa. Dessa vez é da UBS Marcilac, é da Iranete Martins. Ela fala assim: não tenho tempo de fazer suco natural para o meu filho levar na escola. Posso dar suco em pó? O que posso fazer? Como é o nome dela? É Iranete. Iranete, não faça isso com o seu filho, Iranete. Suco em pó não é suco. Vamos combinar que suco em pó não é suco. É um pozinho que tem açúcar com uma coisa que imita o sabor da fruta, outro produto químico que faz o suco ficar assim com a corzinha. Então ele tem tudo, menos suco. Se você não tem tempo de fazer o suco para o seu filho, pede para ele beber água. É mais saudável e ele não vai ficar triste. Com certeza. E você vai estar fazendo um grande bem para ele. Conversa com ele, explica isso que eu estou falando. A criança ela tem que saber das coisas, elas entendem. Então, explica para ela por que faz mal. Principalmente suco em pó, eles podem fazer até mal para os rins, né? Então, eles sobrecarregam o rim. Então, às vezes, a criança até pode ter uma doença e a gente não sabe de onde veio. Então, faça isso pelo seu filho. Rita, eu quero agradecer, a gente não tem mais tempo, mas eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. E na semana que vem a gente está de volta. A gente está de volta. Semana que vem a gente vai comemorar o Dia Mundial da Alimentação. Olha que bacana, outro tema muito importante, né? Quem está aqui, que se vai aparecer de novo no posto de saúde, na unidade básica, já vai preparando para fazer as perguntas, né, Roberto? Com certeza. Bom, e fazer com que a própria criança dê preferência a alimentos saudáveis deve ser um exercício contínuo de pais e educadores, para que futuramente essa criança venha se tornar um adulto com hábitos alimentares saudáveis. Sendo assim, as refeições e lanches devem ser momentos descontraídos e saudáveis, já que nessa fase as crianças necessitam de muita energia para crescer, brincar e estudar. Se você gostou do programa de hoje, quer rever esse e outros programas que passam aqui na nossa programação, é só vocês acessarem o nosso link no YouTube, que é youtube.com/redespsaudável. youtube.com/redespsaudável. Um forte abraço para vocês e até a semana que vem.